tarde, bom dia, boa noite, enfim, a hora que você está assistindo a essa videoaula, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos indo a uma nova aula de hoje, a qual nós estamos avançando em o nosso curso de CLC 3 eixos, que é o Centro de Usinagem, tá bom? Então, a todos vocês, umas boas-vindas, uma boa aula e peço a vocês que prestem a máxima atenção, pois esta aula estará contribuindo a vocês nesse avanço profissional, tá bom? Vamos estudar? Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula número 6, né? Como combinado lá na aula número 5, onde nós só tivemos conteúdo. Então, hoje nós vamos dar mais uma pincelada em mais uns códigos e mais um assunto a qual nós estamos agregando, e depois, sim, vamos fazer vários exercícios utilizando o que nós aprendemos lá na aula do número 5, que era a compensação do raio da ferramenta, tá certo? Mas só que antes de nós entrarmos nos exercícios, nós temos mais um item para estar agregando aqui, que é a interpolação circular utilizando o R. E após esse conteúdo, aí sim, nós vamos estar fazendo exercícios de fixação, tá bom? Vamos ver como é que é a interpolação circular. Para quem já estudou, pela bagagem que você já tem, interpolação circular é G2 e G3. Lembre? Interpolação linear é o G1 e a interpolação circular G2 e G3. G2 é no sentido horário, tá ali, ó, olha o movimento ali, ó. G2 é sentido horário. O X e o Y é a coordenada final do X e o Y, e R é o raio. E depois nós temos a interpolação circular no sentido anti-horário, que é o G3, que está na figura ali, ó, G3. X e Y também é a coordenada final, muitos confundem, colocam o G3 no início do ponto do raio, e é sempre no final do raio que nós colocamos G2 ou G3. Após definirmos o G2 e G3, acrescentamos o código R para definirmos qual o raio que nós estamos utilizando. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com interpolação circular utilizando o R. Porém, na aula de número 7, nós vamos deixar de lado o R e vamos estar utilizando o I e o J. É muito importante dominar essa questão de interpolação circular com X e Z, é X e Y, mas está trabalhando também com os códigos I e J, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Hoje vamos se deter a esse assunto aqui, que é interpolação circular, sentido horário, que é o G2, sentido anti-horário é o G3, e após definirmos G2 e G3, X e Y, acrescentamos o código R, que é o raio. Tá bom? Vamos ver como é que fica? Nós vamos ter um exercício exemplo aqui, ó. Então, use a ferramenta número 8, nesse exercício exemplo. A profundidade do corte será de 5 milímetros e todos esses raios aqui, ó, serão de 50 milímetros. O nosso projeto aqui está prevendo 50 milímetros de comprimento a peça por 300 aqui, ó. E todos os raios têm 50 milímetros. E lembrando que o nosso ponto de aproximação nessas duas próximas aulas será esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco aqui será o nosso ponto de aproximação, tá bom? Vamos ver como é que fica? Então, a peça continua aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos o nosso cabeçalho, G54, G90. G54 é o zero peça, G90 é a coordenada absoluta, quer dizer que todos os pontos partem aqui do zero peça. G21 é programação em milímetro. G17 é o nosso plano de trabalho, o vertical. E o G40 cancela alguma compensação de raio de alguma ferramenta. Se tiver alguma coisa ativa, cancela. Chamamos a ferramenta número 8, através do código M6, ligamos o RPM, S1000 e o sentido do decorte M3, e vamos lá, que está em verde lá, ó,
o nosso asterisco lá. Então, G0, X 250, Y menos 180. Então, estamos dando uma folga de 30 milímetros. Então, mais 30 milímetros. Então, Y é menos 150, nós estamos acrescentando mais 30 milímetros de folga. Após esse posicionamento inicial, nós vamos agora estar compensando a altura da ferramenta com o seguinte movimento: G0, acompanha o mouse ali, ó, G0, G43, Z10, H8. Lembrando que o H deve ser o mesmo número da ferramenta. Após fazer a compensação da altura da ferramenta, nós vamos incrementar a nossa a altura da nossa ferramenta para que ela retire material G1, Z-5, M8 e F800. Então, estamos com a nossa ferramenta lá, 5 milímetros do plano. Agora, vamos fazer o movimento de compensação. G1, G41, X250, Y150. Estamos ali no ponto A, não esquecendo do D8, que é a compensação do raio da ferramenta. Vamos lá para o ponto B. Lá para o ponto B. G1, X menos 200, Y. Letra B. G1, X menos 200, Y menos 150. Se achamos, tem ali. Letra C. Olha, qual é o sentido desse raio aqui, ó? Sentido horário. Se é horário, é G2. G2, X menos 250, Y menos 100. Raio de 10. Aqui não precisa colocar a vírgula a qual nós tínhamos aprendido lá. Lá nós estávamos apenas os pontos máximos e colocava o raio. Tá? Nós estamos agora aprendendo um outro modo de aplicarmos arredondamento de cantos. Tá bom? Vamos dar exemplo de máquinas que não têm aquela opção de estar colocando C e R após as medidas máximas. Tá bom? Vamos lá para o ponto D. É o movimento reto. G1, X menos 250, Y 100 positivo. Vamos fazer outro raio ali para o ponto E. Movimento, olha, acompanhe o mouse ali, ó. Movimento anti-horário. G3, X menos 200, Y 150 positivo. R de 10. Vamos fazer o movimento reto até o ponto F lá. G1, X 200, Y 150. Vamos fazer outro raio lá para o ponto G. Movimento anti-horário. Se é anti-horário, é G3. Desculpa, movimento horário aqui. Movimento horário, desculpa. Foi avisado pelo pessoal dos bastidores aqui. Ó. G2. G2, X 250, Y 100 positivo. Raio de 50. Então, o raio aqui no sentido horário, ó, sentido do relógio. Vamos lá para o ponto H, é uma reta, G1, X 250, Y menos 100. Agora vamos fazer, agora sim é anti-horário. Agora é anti-horário. Vamos lá para o ponto I. G3, X 200, Y menos 150, raio de 50. Após concluir esse ponto aqui, concluímos o contorno, vamos fazer o movimento de descompensação. G0, G40, X 250, Y menos 180. Vamos agora mandar nossa ferramenta para uma altura de segurança, G0, Z100, M9 e M30. Então, aqui nós temos um exemplo claro de utilização de interpolação circular, G2 e G3. Lembrando que o G2 e G3 sempre nós aplicamos no final do raio, ó, no caso, letra C, letra E, letra G e letra I, certo? Então, esse exercício foi um exercício exemplo. Agora nós vamos vir com esse exemplo aqui, ó, onde você vai utilizar a ferramenta número 2,
você irá introduzir 8 milímetros para retirar o material e todos os raios você irá considerar como sendo de 25 milímetros, certo? E já adianto, ó, todos os raios são iguais, ó. Então, que movimento é esse aqui, ó? Olha o reloginho andando aqui. Está andando horário ou anti-horário? O próximo lá, ó. Todos os raios são iguais. Olha aqui, ó. Como é que está andando no meu relógio aqui? G2 ou G3? É horário ou anti-horário? Mesma coisa ali, ó. Que movimento é esse aqui, ó? G2 ou G3? Fica a pergunta. Agora você irá pausar esse vídeo. Você irá pausar esse vídeo e, baseado naquelas orientações ali, você irá fazer o programa ali, dando o contorno da peça, e lembre de fazer a compensação do raio da ferramenta, tá bom? Qualquer coisa, dê um passo anterior, reveja o vídeo, para que, quando você vier fazer esse exercício aqui, não fique nenhuma dúvida, tá bom? Em sequência, nós voltamos para estar fazendo as devidas revisões. Então tá, pessoal, estamos voltando para fazer a revisão do nosso exercício número 1, onde nós estamos vendo interpolação circular e também já aplicando o nosso conteúdo que nós aprendemos lá na aula de número 5, que é a compensação do raio da ferramenta. E já adiantando que geralmente nós vamos fazer a usinagem concordante, se é concordante, é G41. Vamos lá? Então, temos o nosso cabeçalho, G54, G90, G21, G17, G90. Lembramos o significado do cabeçalho? G.0. Qual é o outro ponto zero que temos? G55. G90, coordenada absoluta, quer dizer que todas as coordenadas partem do zero peça. Qual é o código inverso do G90? É o G91, que é a coordenada incremental. Cada movimento que nós damos é como se tivesse micros pontos zeros, que eu já expliquei para vocês. G21, programação em milímetros. Qual é o código inversos aqui? É o G20, que é programação em polegadas. G17 é o plano de trabalho, X, Y. Qual é o outro plano de trabalhos? Os dois outros, 18 e 19. Mas, porém, nós estamos aplicando o G17. E o G40 é a descompensação da ferramenta. Cancela a descompensação da ferramenta. Tá bom? Ou, na verdade, cancela a compensação da ferramenta. M6 autoriza a ferramenta número 2 vir para o spindle. Vamos ligar o RPM através do código S1000 e o sentido de corte M3. Qual é o outro sentido de corte? É o M4, é o sentido anti-horário. M3 é o sentido horário. Tá certo? Agora vamos posicionar a nossa ferramenta ali no asterisco ali, ó. Movimento rápido, G0, X100, Y menos 90. Por que menos 90? Porque até a metade tem 50, mais 40 de folga, menos 90. Vamos compensar a altura da ferramenta, G0 ou G00, como queiram, G43, Z10, H2. Ferramenta número 2, H2. Agora vamos incrementar 8 milímetros para que a ferramenta retire de material. É bastante? É bastante. Como nós estamos fazendo exemplos, vamos considerar 8 milímetros. G1, G1, Z menos 8, liga a refrigeração M8 e um avanço de 600. Certo? Agora vamos fazer o movimento de compensação. Vamos ali para o ponto A. G1, G41, X100, Y menos 50. Lembra que temos que colocar o código D, que é o código de compensação. É o corretor do raio da ferramenta, D2. Então, ferramenta número 2, corretor da altura 2 e o corretor do raio D2. Tá certo? Vamos para o ponto B. G1, X menos 75, Y menos 50. Agora vamos fazer o movimento anti-horário. Se é o anti-horário, é G3. G3, X menos 100, Y menos
25. Raio de 25. Vamos para o ponto D. G1 é uma reta, né? G1, x menos 100, y 25 positivo. Outro movimento anti-horário. Anti-horário é G3. G3, x menos 75, y 50 positivo. Raio de 25. Lembre que todos os raios desse projeto aqui é de 25 milímetros. Vamos lá para o ponto F. É uma reta, G1, x 75, y 50. Agora, outro movimento anti-horário, G3 ali, ó, para o ponto G. G3, x 100 positivo, y 25 positivo e raio de 25. Feito isso, vamos agora lá para o ponto H. G1, x 100 positivo, y menos 25. E vamos concluir o nosso contorno da nossa peça, do nosso projeto, indo para o ponto I. G3, x 75, y menos 50, raio de 25. Após essa conclusão do contorno da peça, vamos fazer o movimento de descompensação do raio da ferramenta. G0, G40, x100, y menos 90. Isso aqui, então, foi um primeiro exercício onde nós aplicamos interpolação circular. Nesse caso, nessa peça aqui, nesse projeto, nós apenas aplicamos G3, que é o sentido anti-horário. Uma observação, pessoal. Lembre que nós fizemos, acho, na aula do número 5 lá, aonde códigos que tinham em cima, nós omitíamos na linha abaixo. Vamos ver quais pontos nós poderíamos omitir aqui nesse projeto. Aqui, ó, y menos 50. Embaixo, y menos 50. Qual que eu posso cortar? Esse aqui eu posso cortar. Ó. Esse eu posso cortar. Na linha de baixo, não posso cortar nenhum. Não repete nenhum ali. Ó. São dois pontos novos. Na linha D, qual código que eu posso cortar? É esse aqui, ó, x menos 100, porque está repetindo a linha da letra C. Vamos na letra E. Na letra E eu não posso cortar nenhum, pessoal. Nem o x e nem o y repete. Letra F. Letra F eu posso cortar o y50. Ó, tem y50 aqui, então nesse caso eu posso cortar esse y50 aqui. Lá na linha G, também, linha G eu não posso cortar nenhum, são todos pontos novos. Na linha H, posso cortar o x100, porque está repetindo ali, ó. Tá? Pode ficar G1, Y, apenas menos 25. Na letra G, também não posso cortar nada, e nem no movimento de descompensação. Isso foi só uma questão de nós estar relembrando que muitos casos, em muitas empresas, utilizam para economizar caracteres, porque tem máquinas com pouca memória, então essa é uma forma de nós estar economizando caracteres, estar economizando memória da máquina. Então, quanto menos caracteres nós colocarmos no programa, mais memória ficará ativo para os próximos programas. E assim, os programas ficarão mais enxutos. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, volte-se um passo anterior e revise, porque esse aqui, exemplo, está baseado no nosso exemplo, no nosso exercício exemplo. Tá bom? Vamos mais um exercício? Vamos lá. Exercício número 2. Agora sim, nós vamos estar utilizando G2 e G3. Temos os dois tipos de interpolação. Na verdade, 3 tipos de interpolação. G1, movimentos retos. G2, movimento horário. G1, movimento reto. Anti-horário aqui, ó, G3. Movimento reto é G1. Movimento anti-horário movimento horário é G2. Movimento reto G1 e movimento anti-horário é G3. Então, vamos utilizar nesse exercício aqui os 3 tipos de interpolação. Interpolação linear G1, interpolação circular horário G2, interpolação anti-horário G3. Vamos utilizar a ferramenta número 5, a profundidade do nosso material que nós vamos retirar, o AP. Ó, pessoal, um dado novo aqui, ó.
Eu acho que eu não tinha comentado com vocês. Toda vez que alguém comentar em AP, quer dizer, é quanto que a ferramenta irá tirar de material. Então, nesse caso, o AP será de 10 milímetros. Tá? Até nos próximos slides, nas próximas aulas, eu vou pedir para o pessoal que faz os slides colocar, quando se referir a quanto será retirado de material, vamos se referir de AP. AP significa quanto que a ferramenta irá retirar de material. Então, não esqueçam, AP é quanto que a ferramenta irá retirar de material. Nesse caso aqui, 10 milímetros. E todos os raios nós vamos considerar de 20 milímetros. Tá bom, pessoal? Então, agora você irá pausar esse vídeo, você pausa esse vídeo, depois nós retornaremos para ver a resolução, para ver estar fazendo as devidas correções, tá bom? Aguardo você em sequência, tá bom, pessoal? Atenção, preste bastante atenção para que quando nós voltamos lá não tenhamos nenhum imprevisto, tá bom, pessoal? Aguardo vocês em sequência. Então tá, pessoal, vamos então voltar para nós fazermos as devidas correções desse exercício aqui, tá bom? Então, na aula de hoje, o cabeçalho nós já vimos 2 vezes, então não precisa estar sendo redundante aqui nesse assunto aqui. Vamos direto aqui para o posicionamento, né? Que é G0, X 150, Y menos 130. Vamos dar 30 milímetros de folga. Vamos compensar a altura da ferramenta, G0, G43, Z10, H5. Vamos incrementar 10 milímetros, G1, Z menos 10, M8, F 700. E agora vamos fazer um movimento de compensação, ali para o ponto A, do asterisco até o ponto A. G1, G41, X 150, Y menos 100 e o D5. Qual o significado do D5? É o corretor do raio da ferramenta. Lembrando, T5, H5, D5. Tá bom? Vamos agora em movimento reto para o ponto B. G1, X menos 130, Y menos 100. Vamos agora para o ponto C. Para o ponto C. É uma interpolação circular. Seu circular e é movimento horário. G2, X menos 150, Y menos 80, R de 20. Continuando. Para o ponto D. É movimento reto. G1, X menos 150, Y 80 positivo. Ó, uma interpolação agora anti-horário, lá para o ponto E. Se é um anti-horário, é G3. G3, X menos 130, Y 100 positivo. Raio de 20. Movimento reto até o outro lado da peça, lá no ponto F, né? Na letra F. G1, X 130 positivo, 100 positivo para Y. Outro raio. Agora esse raio aqui, ó, sentido horário. Lá para o G. Se é sentido horário, G2. G2, X 150, Y 80. Raio de 20. Vamos lá para o ponto H. H é um movimento reto. G1, X menos X 150 positivo, Y menos 80. Agora o movimento anti-horário, se o movimento horário é G3, G3, X. X vai dar 130 positivo, G3, X 130 positivo, Y menos 100, raio de 20. Após a conclusão do nosso contorno, da nossa chapa aqui, do nosso desenho, nós vamos fazer um movimento de descompensação, em movimento rápido, G0, G40, X 130, Y menos 130. Após esse movimento de descompensação, nós vamos subir a nossa ferramenta para uma altura de segurança, G0, Z100, M9 e M30. Certo, pessoal? Então, esse foi uma aula de número 6, onde nós aprendemos a fazer em torneamento, um contorno de uma peça, utilizando G2 e G3.
Porém, após definirmos G2 e G3, nós devemos acrescentar a letra R, que é o raio, certo? Na aula de número 7, eu já quero adiantar aos senhores que nós não vamos estar utilizando o raio, a letra R. Nós estaremos utilizando os códigos I e J. É muito interessante vocês dominarem a questão da interpolação circular, G2 e G3, está dominando os códigos I e J. É uma questão bem delicada, é um ponto onde gera bastante dúvidas, então, espero vocês lá na aula de número 7, onde nós estaremos interpolação circular também, porém nós estaremos abordando o assunto G2, G3, porém utilizando o incremento de I é relacionado a X e J é relacionado a Y. O K é relacionado a Z, mas não é o nosso caso aqui no plano 17. É muito pouco usado o incremento para o Z, que é o K. Apenas vamos estar utilizando o incremento para X e Z. Logicamente, é I para X, J para Y. Já estou me estendendo demais, esse assunto que vai ser para a aula de número 7. Tá bom, pessoal? Eu aguardo vocês lá na aula de número 7, aonde nós estaremos abordando esse conteúdo. E se nessa aula de número 6 ficou qualquer dúvida, retorne, passo anterior, refaça os exercícios, qualquer coisa, volte a falar conosco, que prontamente nós estaríamos tirando as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês na aula de número 7. Abraço e até mais.